Nós saudamos a todos com a paz do Senhor. No estudo sobre o verdadeiro sentido da Páscoa, o tema de hoje é o caminho, a verdade e a vida. João, capítulo 12, verso 12, revela que no dia seguinte ao sábado, em um domingo que antecedeu o domingo de Páscoa e que corresponde ao 10º dia do mês de Nissan, segundo o calendário hebraico, Cristo e seus discípulos se aproximaram de Jerusalém. Chegaram até Betfagé, uma pequena vila próxima à aldeia de Betânia, situada no lado leste do Monte das Oliveiras, distante 1 quilômetro da cidade de Jerusalém. Mateus 21, do verso 1 ao 7, descreve que dali Jesus enviou 2 de seus discípulos a um povoado próximo para buscarem e lhe trazerem um jumentinho. Ele iria entrar na cidade santa montado nesse jumentinho, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Zacarias. Alegre-se muito, cidade de Sião, exulte Jerusalém. Eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde e montado num jumento, um jumentinho, cria de jumenta. Zacarias, capítulo 9, verso 9. Mateus, capítulo 21, do verso 8 ao 11, relata que, rumo a Jerusalém, muitas pessoas pelo caminho estendiam suas capas, outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam à beira do caminho, proclamando: Hosana ao filho de Davi, bendito seja ele que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Ao entrar em Jerusalém, a cidade ficou alvoroçada, querendo saber quem era aquele homem. A multidão que o seguia respondeu: esse é Jesus de Nazaré, da cidade da Galileia. Em seu livro, no capítulo 19, do verso 41 ao 44, o evangelista Lucas afirmou que ao contemplar a cidade santa, o nosso Senhor chorou por ela e os seus habitantes, pois estavam desperdiçando a maravilhosa oportunidade de serem remidos por ele, o Messias, o enviado do Deus vivo. Já o apóstolo João, no capítulo 12, do verso 20 ao 36, acrescenta detalhes daquele dia, como entre os que haviam ido para Jerusalém celebrar a Páscoa judaica estavam alguns gregos que se aproximaram de Filipe e André com o intuito de conhecer a Jesus. Eles imediatamente falaram com o mestre, que lhes respondeu: chegou a hora em que o Filho do Homem será glorificado, antevendo a sua morte e afirmando que já estava pronto para cumprir a sua missão. A partir do verso 27 até o 36, João descreve um diálogo entre Jesus e o eterno Pai. Pai, glorifica o teu nome. Deus lhe respondeu: eu já o glorifiquei e o glorificarei uma vez mais. Uma multidão de pessoas, meus amados, que estavam ao redor, ouviram a voz do Altíssimo, mas pensaram que era um anjo. O Senhor lhes revelou que o Pai havia se manifestado para que eles pudessem crer no seu plano de salvação para libertar os homens de seus pecados, através de seu enviado, que era ele, o Messias. Do verso 37 ao 50, o apóstolo narra que ali naquele momento, Cristo ainda realizou muitos milagres, mas o povo em geral não creu para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, primeiro Isaías 53:1 e depois Isaías 6:10. Ainda assim, muitas autoridades judaicas creram nele, mas preferiram não confessarem publicamente a sua fé porque estavam com medo dos líderes religiosos os expulsarem das sinagogas, amando mais aos homens do que a glória celestial. Mesmo assim, Jesus pregou em alta voz. Quem nele cresce e em seus ensinos estaria automaticamente acreditando e confiando naquele que o enviou e no seu projeto de vida para os seres humanos, o Criador de todas as coisas, o Deus Pai. Depois desses acontecimentos, o mestre se dirigiu ao templo, observou tudo à sua volta e, como já era tarde, retornou para Betânia, juntamente com os 12 apóstolos. Marcos capítulo 11, verso 11. Esses, meus amados, são fatos narrados pelas Sagradas Escrituras 5 dias antes da morte do Salvador da humanidade, onde ele desconsiderou qualquer adversidade para poder pregar o Evangelho, insistindo em convencer os pecadores a aceitarem participar do reino dos céus. Essa mesma mensagem continua disponível para todo aquele que crê que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém consegue chegar até Deus se não for
através dele. João, capítulo 14, verso 6. Que Deus assim nos abençoe em mais esse dia de meditarmos na sua palavra.